Bom, vocês são obrigados a concordar comigo. Eu quero que vocês interpretem isso para ou concordar ou discordar, mas com fundamento. Ok? Então vamos continuar. Agora, essa última frase aqui, ela é, eu diria que seria criminosa. O presidente da FEBRABAN afirmou que os bancos têm interesse, vou até marcar aqui, ó, os bancos têm interesse em reduzir os spreads. Os bancos querem. Processo que já está em andamento no país há 15 anos. Gente, vocês acreditam nisso? O cara pode falar uma frase dessas? O processo de redução do spread por parte dos bancos já está em andamento há 15 anos. É inacreditável. Há um engano. Essa aqui, então, é para matar de rir. Há um engano quem acha que o spread representa lucro. Na verdade, palavras dele, uma pequena parte do spread representa a margem de lucro dos bancos. Tudo bem. Né? Ok. Eu vou parar por aqui, porque eu não aguento ler essas coisas, não. É incrível. Né? E aqui embaixo, nessa última frase, nós temos, né, os esforços do governo para que o sistema bancário reduza os juros cobrados dos clientes, como forma de estimular a nossa economia. Começou pelos bancos estatais. Lembra que a gente conversou aqui? Né? A Caixa Econômica Federal anunciou o corte dos juros de várias linhas de financiamento, depois do Banco do Brasil ter feito o mesmo na semana passada. Ou seja, o ano passado, em resumo, o ano passado houve a redução da taxa básica da economia por intermédio da atuação do Comitê de Política Monetária, que divulgou uma taxa Selic meta inferior, que posteriormente foi traduzida, foi capturada pela Selic over. O spread bancário não reduziu. Início do ano nós vimos aqui pela matéria, né, que aumentou, inclusive, esse spread bancário. O governo chamou os bancos para conversar. Os bancos apresentaram uma proposta, dessas propostas, das 20 itens da proposta, nenhum deles foi acatado pelo governo. O governo resolveu apertar o torniquete, chamou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os dois reduziram as taxas de juros e, com isso, provocou o aumento da concorrência. Né? Isso tudo foi em meados de abril desse ano de 2012. Pessoal, vamos ver agora um outro ponto de vista a respeito dessa questão relacionada ao spread bancário. Essa matéria aqui, também no jornal Valor Econômico, é de uma jornalista que eu gosto e respeito muito, desde a época que ela militava no antigo Jornal Econômico, né, que era o único do país, né, que era Gazeta Mercantil. Ângela Bittencourt. Ela tem um blog, e nesse blog ela colocou, nesse dia, 27 de abril de 2012, ela escreveu esse artigo, Morde e Assopra. Morde e Assopra? O governo não tem dado moleza para os bancos. Há quase um mês, dispara munição contra o spread bancário. Além do discurso, o Ministério da Fazenda, na prática, o controlador dos bancos oficiais por intermédio do Tesouro Nacional. Olha só quanta informação importante a gente consegue capturar logo nessa primeira página. O Ministério da Fazenda, que na prática é o controlador dos bancos oficiais através do Tesouro Nacional, posição com a qual eu concordo plenamente, mobilizou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que essa expressão é ótima, que deram um olé nas instituições privadas, liderando a redução de juros e a expansão de oferta de recursos aos tomedores. E olha que interessante, pessoal. Sobretudo a famílias e a pequenas e médias empresas. Talvez vocês não se recordem, mas normalmente quando se falava em reduzir taxa de juros, em facilitar a questão de tomada de recursos por intermédio do sistema financeiro, né, aquilo era voltado para grandes empresas. Então, grandes grupos econômicos, grandes grupos industriais eram beneficiados pela redução das taxas de juros das captações. Olha aqui, ó, pessoal. Sobretudo, famílias e pequenas e médias empresas. Né? Vejam como essa decisão ela foi importante, né? Porque foi uma decisão tomada para que o público final da economia, a base da pirâmide, pudesse ser beneficiado com isso. Né? Bem,
Voltamos então aqui a dar continuidade ao nosso entendimento dessa matéria. Aqui a Ângela Bittencourt diz, será que é para ajudar, pergunta, né? Será que é para ajudar o Banco Central e a Caixa? Reagiu prontamente um atento interlocutor do blog. Mas essa não é a avaliação de um alto executivo de um grande banco brasileiro, que recorda os elevados gastos ou investimentos feitos por parte do sistema no ano passado e que teria afetado, inclusive, o resultado das instituições. Né? Aqui ela fala um pouco na questão da instalação de postos de atendimento, né? Que é um tipo de dependência do banco com uma estrutura física simples e flexível, que substitui todas as modalidades de postos de atendimento anteriormente previstos. E aqui, entre aspas, o posto de atendimento pode ser fixo ou móvel, permanente ou transitório e está subordinado a uma agência da instituição e sua sede. Os serviços podem ser livremente definidos pela instituição financeira, sendo permitido, inclusive, o oferecimento de serviços de conveniência, sem a realização de serviços financeiros. Isso explica o Conselho Monetário Nacional. Pessoal, vamos ver aqui uma outra matéria que vai complementar o que nós acabamos de ver da matéria anterior. Né? Isso aqui é sensacional também. A matéria anterior tratava daquela questão da disputa entre governo e banco, né, que foi a matéria do final do mês de abril. Aqui nós temos uma matéria que é do final do mês de maio. Portanto, um mês depois, com um mês de intervalo. Febraban divulga, vou até marcar tudo, Febraban divulga nota de apoio às medidas anunciadas pelo governo. Em outras palavras, a Febraban jogou toalha, né? Viu que não dava mais para se defender com aqueles argumentos. A Febraban divulgou nessa terça-feira uma nota oficial de apoio às medidas econômicas anunciadas pelo governo, uma iniciativa que costumava ser pouco usual na instituição. Ou seja, não é usual a Febraban ela dar pareceres, né, formais e oficiais dessa forma. Né? A nota, em tom enfático, vocês percebam que parece que não engoliu direito, não. A espinha está agarrada no pescoço. Né? A Febraban afirma que as medidas são abrangentes, integradas e importantes, envolvendo estímulos ao consumo, ao investimento e ao crédito por meio da redução da carga tributária, dos depósitos compulsórios e de taxas de juros para aquisição de bens capitais. Temos aqui uma palavra que nos é importante. Uma palavra não, uma expressão, né? Depósitos compulsórios. Né? Pessoal, depósito compulsório, ele é um conceito importantíssimo para a gente, especialmente naquilo que diz respeito à função e atividade bancária, à dinâmica bancária. Né? Eu vou até pedir para vocês licença para eu dirigir aqui o nosso raciocínio, né? Escrevendo alguma coisa aqui para vocês.